Você sabia que a escolha das cores que você faz na hora de se vestir pode dizer muito sobre você e os seus sentimentos, mesmo que essa decisão tenha sido feita sem caso pensado? Quem explica pra gente quais os significados das cores e o quanto elas podem nos representar é a personal shopper Thalita Kodato. Thalita, tudo bem? Tudo ótimo, Jade. Thalita, então é verdade que isso da cor da nossa roupa pode dizer o que a gente está sentindo, por exemplo, num determinado dia? Sim, o estado de espírito nosso pode muito bem ser repassado através da roupa que a gente usa. Antes de eu mencionar a respeito das cores, é preciso dizer, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, que é importante a gente fazer um autoconhecimento sobre o formato do nosso corpo, sobre o nosso estilo pessoal, das roupas que a gente gosta de usar, para a gente entender e aí, a partir disso, definir quais cores a gente também gosta e combina mais com o nosso tom de pele, porque nem todas as cores combinam com o nosso tom de pele. Quantas vezes a gente já não pegou uma roupa, colocou e falou assim, nossa, tô me sentindo apagada, não tô me sentindo bem, e muitas vezes o que incomoda é mesmo a cor da roupa. Então, quando a gente quer passar uma imagem lá fora para outras pessoas, seja com relação a trabalho, seja com relação a um dia de balada, enfim, a imagem que você quer passar lá fora tem muito a ver com todos esses conceitos, não apenas com a cor da roupa que você está, mas também com o estilo da roupa, o formato da roupa, que vai fazer toda uma combinação e um conjunto da sua identidade pessoal. Até porque a cor, ela pode dizer algo, mas não é também uma regra 100%, né? Exatamente. Por exemplo, é muito associado o preto à questão do luto, mas não necessariamente o preto é luto. O preto ele também pode remeter a uma questão de elegância. Uma mulher de vestido preto à noite, num jantar, numa festa, significa que ela está num velório? Não. Tanto que a gente sempre fala, né? Ai, na dúvida eu vou no pretinho básico. Porque a gente sabe que o preto ele também remete à questão da elegância e do glamour e do luxo. Outras cores também têm significados muito fortes, né? Tem significados muito fortes. Por exemplo, o amarelo e o laranja são cores vibrantes, que também é muito usado para os jovens, né? A moda, que trabalha com o público teen, com o público jovem, tem um apelo muito forte nessas cores. Por quê? Porque são cores que não só remete à questão da jovialidade, mas remete à questão da alegria, remete à questão de criatividade, da felicidade. Então, tudo isso envolve nas características de cada marca, por exemplo. Isso tem muito a ver também com estação, né? Talvez por isso a gente veja tanto verão com cores mais vibrantes e o inverno, que é um pouco mais introspectivo, a gente vê com cores mais sóbrias, não é isso? Isso mesmo. Porque no inverno é que a gente quer se sentir o quê? Mais acolhida, mais quentinha, mais abraçada, por conta do frio mesmo. E aí a gente prefere exatamente os tons mais queimados, os tons mais sóbrios, para o nosso uso do dia a dia, nas roupas. Quando a gente fala de cor e do que ela pode representar, por exemplo, você falou antes de trabalho. Numa situação dessa específica, tem alguma cor que deveria ser evitada ou todas as cores têm pontos positivos, por exemplo? Bom, depende do seu segmento de trabalho, né? Por exemplo, a gente não vê um médico se vestindo com uma roupa que não seja, por exemplo, branco, ou pelo menos com um jaleco que não seja o branco, né? É diferente se a gente chegar numa clínica, num consultório e ver o médico com um jaleco de uma cor roxa, por exemplo. Você fala assim, oi? Eu estou mesmo num consultório médico, né? Então, isso é muito importante a gente saber para daí definir qual a roupa e a cor, principalmente, usar no nosso trabalho. Em relação às estampas, elas também podem dizer muito sobre a gente? Pode sim. Se a gente está com uma estampa, roupas com uma estampa bem forte, bem animada, isso mostra assim, para quem está de longe, fala assim, essa pessoa está animada, essa pessoa está feliz hoje. Ótimo. Thalita, quando a gente pensa em cor e quando a gente pensa em sentimento, a gente vê muito isso associado a Réveillon, por exemplo, e o significado dessas cores nesse período específico. Tem algo, de fato, assim,
quando a gente fala de pensamento e de como a gente consegue atrair coisa em relação às cores? Ah, com certeza. Bom, na época de Réveillon, a gente está muito ligado a essas questões, né? Primeiro que é uma questão cultural. A gente associa as cores a determinadas situações. Por exemplo, o amarelo significa riqueza, né? Significa o ouro. Então, normalmente eu quero usar uma lingerie amarela, mas a roupa eu quero usar branco. Não pode preto, porque preto não remete à paz, não remete à pureza e tudo mais. Então, nessa época de fim de ano, a gente está mais propenso a isso também. Porque a gente também é um período que a gente está mais conectado com mudanças, a gente está mais conectado a esperanças, o que a gente pretende fazer no ano seguinte. Então, a gente leva essas questões das cores também para a nossa vida e no nosso look do dia a dia, para nos representar daí naquele dia específico, que é o Réveillon, e depois ao longo do ano. Então, essa seria mais uma ocasião que a gente está mostrando para o mundo o que a gente deseja, por exemplo. Exatamente. Mas há de se lembrar também que, como eu mencionei, é uma questão cultural. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de passar o Réveillon de branco. Nos Estados Unidos, por exemplo, não, eles não têm esse hábito. Há locais em que é comum se casar de preto. Aqui para nós, nossa, né? Onde já se viu casar de preto? Isso não existe. Então, isso é uma questão cultural que muda de sociedade para sociedade. Tá bem, Thalita, muito obrigada. Obrigada, Jade. Até mais.